Nós estamos estudando o livro de Ruth, falando sobre a fidelidade de Deus em conduzir as nossas vidas. Nós já vimos nessa novela Ruth 6 capítulos, apesar do livro só ter 4. Então quem está acompanhando entende isso. E hoje, como 7º capítulo, nós vamos ver a fidelidade de Deus nos dá segurança em seu plano redentor. Na semana passada nós tínhamos visto que a fidelidade de Deus conduz nossa esperança ao seu plano redentor. E hoje que a fidelidade de Deus nos dá segurança em seu plano redentor, baseado nos versículos do capítulo 3, 12 a 18. Deus age graciosamente nos conformando ao seu plano redentor, nos adequando, nos fazendo, mudando a nossa vida, transformando a nossa vida para que ela esteja de acordo com a sua vontade. Depois de Ruth ali pronunciar o seu desejo em relação a Boaz, e aquela questão do plano, ele ser o parente resgatador, não é? Que poderia adquirir de volta a propriedade e a própria dignidade na vida daquelas mulheres. Nós vemos agora a resposta, a atitude desse homem. Versículos 12 a 15, ele diz: Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há, mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite, será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate, porém se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Vamos ver que quem tem compromisso com Deus será transformado em relação a si mesmo e aos outros. Isso acontece porque Deus está graciosamente nos conformando ao plano redentor dele para a nossa vida. Então quem tem compromisso, isso vai acontecer na vida dessa pessoa, em relação a si mesma, em relação aos outros, por causa de um relacionamento verdadeiro, real com Deus, de comunhão. Então a gente vê, baseado primeiro no versículo 12 aqui, que sendo uma transformação que vai acontecer é essa: sendo honesto, evitando manipulações para obter seus desejos. Percebe? Quando Ruth se declara ali, que queria inclusive casar com Boaz, ele poderia simplesmente falar: então, beleza, vamos resolver essa situação rapidamente. Mas é muito interessante aqui essa atitude, de alguém que confia em Deus, falar: é verdade que eu sou resgatador, mas eu não tenho a prioridade dentro desse plano de Deus, porque a gente já leu, outra mensagem, que o parente mais próximo tinha essa prioridade. Então, a gente vê na vida desse homem que era alguém honesto, evitando manipulações para obter seus desejos. Como pecadores, nós podemos usar de manipulação para tentar conseguir o que queremos, e não é incomum isso, infelizmente. Isso acontece porque acreditamos que aquilo que queremos muito é o que realmente nos dará o que mais precisamos. É fácil a gente confundir isso, nossos desejos confundem a nossa cabeça em relação a isso. Se eu tenho um desejo forte, se eu gosto daquilo, se me faz feliz, é fácil acreditar que é aquilo que eu mais preciso. E por causa disso, é fácil tentar manipular pessoas, situações para conseguir o que eu quero. Mas como nossa única necessidade essencial é Deus e sua vontade, a gente acabou de
de cantar essa música, na Oferta de Amor, fala sobre isso, né? Nossa única necessidade essencial realmente é Deus e sua vontade. Se aquilo que queremos não for algo dado por Deus, conforme o tempo e o jeito de Deus, não nos servirá. Pode ser algo bom, lembra que a gente falou semana passada? Pode ter até algo bom, aprovado, mas não nos servirá. Vai servir para nos frustrar, porque não trará o descanso, aquela satisfação de quando Deus nos abençoa com aquilo que Ele quer para nós, dentro de coisas aprovadas, irmãos. Em nosso orgulho, o que acontece quando não é Deus que está fazendo aquilo acontecer? Aí no nosso orgulho, né, depois de ter usado de uma certa manipulação, a gente vai ter duas opções normalmente. Vai ser lutar com nossas forças para fazer aquilo dar certo de qualquer jeito. Vou ter que convencer Deus e o mundo que, era de Deus fazendo. Então eu vou lutar de qualquer jeito para fazer aquilo dar certo. Ou, né? Viveremos irados por ter dado tudo errado. E eu vou viver irado e vou tentar botar essa culpa em alguém, em Deus, não interessa. Tem que entender que as situações nos acontecem porque Deus está nos provando, mesmo por meio de bons desejos, para percebermos os ídolos do nosso coração. Uma definição muito básica desse tipo de ídolo do coração é aquilo em que confiamos para viver e sermos realizados. Aquilo que você realmente confia para viver e ser realizado é o seu Deus. Pode ser Deus verdadeiro ou pode ser um ídolo falso. Isso é um falso Deus, né? Mas é aquilo que move realmente, aquilo que faz eu fazer o que eu faço, querer o que eu quero. Ok? E quando Deus nos prova, nós podemos perceber esses ídolos e podemos eliminá-los da nossa vida, sendo convencidos de que a verdadeira vida que precisamos não está nas diversas experiências da vida, que é muito comum, né? As pessoas querem experimentar coisas, experimentar certas coisas que eles gostam, né? Até mesmo um casamento, né? É fácil assim, o mundo fala que você tem que fazer umas coisinhas, você tem que plantar uma árvore, você tem que escrever um livro, você tem que casar, você tem que ter filho, assim, mas como uma experiência. Não está a nossa vida em ter simplesmente experiências na vida, mas está em aprender a obedecer a palavra de Deus nas diversas experiências que a gente tem na vida. É isso que Deus quer. Porque isso significa um real compromisso com Deus. Trecho interessante do Antigo Testamento, com certeza Boaz, e eu creio que Ruth também conhecia, era isso aí. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Percebe? Mesmo uma necessidade básica de comer, Deus está falando o que para nós? Não pensa que a vida se resume até mesmo em coisas que Deus sabe que nós precisamos todo dia para viver. Mesmo uma experiência comum do dia a dia, comer. Você fala, até nisso, o que a gente mais precisa não é essa experiência, é reger a nossa vida pela palavra de Deus, inclusive numa experiência banal como essa. Quanto mais, né, um compromisso, por exemplo, de casamento. O homem vive do que procede da boca do Senhor, da palavra de Deus.
Jesus usou isso, lembra? Quando ele foi tentado a suprir a sua necessidade, depois de passar 40 dias jejuando no deserto. Será que ele estava com fome? Mas essa foi a resposta. Eu preciso de comida, mas eu preciso mais da palavra de Deus. E a gente não sabe muito o que é isso, pessoal, falar a verdade, não é? A gente se envolve com tanta coisa, mas às vezes não envolve essas coisas na palavra, não deixa a palavra reger essas coisas, esses desejos, e perceber o que eu preciso mais mesmo, é ter minha vida adequada pelo que Deus fala que ela deve ser. Então a manipulação é aquilo que fazemos contra o que Deus quer para conseguir o que nós queremos. Quando omitimos ou aumentamos um fato aqui, um detalhe ali, pela bajulação ou elogios que não correspondem à realidade, quando desprezamos um princípio bíblico, uma autoridade sobre a nossa vida, ou usamos os desejos e fraquezas dos outros para conseguir o que nós queremos, ou afirmamos coisas que não temos a intenção ou a capacidade de cumprir nesse momento, enfim, muitas, pode ter outras, formas da gente manipular alguma coisa, alguma pessoa, para conseguir o que nós queremos. Boaz, eu creio que ele também queria se casar com Ruth. Ele queria cumprir o seu papel de resgatador, mas como o seu compromisso com Deus regia a sua vida, decidiu obedecer a Deus para ter certeza de que Deus, e não ele próprio, estava trazendo Ruth para ser sua esposa. Boaz, mesmo ante a possibilidade de Ruth não ser sua esposa, percebe? Ele falou, tem outro resgatador aqui, acima de mim. Mesmo nessa possibilidade, ele não tinha medo de agir conforme as instruções bíblicas, porque seu maior medo não era ficar solteiro, era viver fora da vontade de Deus. Isso era o medo dele. Inclusive, eu li outro dia num comentário sobre Ruth, falava, a gente precisa lembrar, né, o autor foi muito sábio no que ele colocou ali. Pensa, Jesus, enquanto homem, né, Deus perfeito, mas enquanto homem perfeito, não teve a experiência nesse mundo de ter uma esposa, na sua parte humana, né, não teve essa experiência de que nós podemos ter, de casar com outro ser humano, e nem por isso a sua humanidade foi afetada. Ele é o ser humano, né, divino e humano mais perfeito e completo que já pisou nesse mundo, e nem casou com outra pessoa. Claro, sabe que nós somos a esposa do Senhor, um dia esse casamento vai se consumar. Mas é para a gente entender que Jesus foi tentado na sua humanidade em relação a todas essas coisas que nós somos tentados. Isso não diminuiu, o fato dessa experiência não diminuiu a sua vida. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas ele tinha um plano determinado pela palavra de Deus para ele, e é isso que ele estava seguindo. Isso nos motiva. Não existe cristão frustrado se ele está vivendo na palavra. Outra coisa também que quem tem compromisso com Deus vai ser transformado em relação a si mesmo e aos outros, é sendo corajoso em agir conforme as prioridades de Deus. Aí Boaz instruiu Ruth, né? Fica-te aqui essa noite, será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate, porém se não lhe apraz resgatar-te, eu farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Nosso mundo é indeciso porque não confia em Deus e quer ter certeza de que suas decisões sempre trarão toda a satisfação possível e nenhuma dor. Não, o mundo gosta disso. Nós como cristãos às vezes gostamos também, só que isso é impossível. Isso é um foco em si mesmo, não em Deus. A gente quer ter todo o prazer, todas as coisas. Eu quero só o bom da vida, mas eu não quero experimentar a dor. Isso é impossível nesse mundo, a gente sabe disso. Deus nos ensina que o amor não busca os seus
interesses, mas sofrer é dor, né? Sofre tudo que for preciso para amar. Quando a gente tem dúvida, a gente olha, tem alguma dúvida em relação, a gente olha para a cruz do Senhor Jesus, não é? Ali está estampado o amor perfeito de Deus, com muita e muita dor envolvida. Boaz não acreditava em namoro, ok? Principalmente no conceito atual de namoro, que é de tentar amarrar alguém a você. Para muitos jovens cristãos ciumentos, e o amor não arde em ciúmes, a Bíblia fala, namoro serve como tentativa de assumir o lugar de Deus, ou seja, agir como onisciente, como se tivessem certeza de que outra pessoa já lhe pertence. Aí tenta, santificar, separar a pessoa para si, como tivesse a certeza, revelou alguma coisa. Ou pior, quando age no papel do diabo, não de Deus, agindo com imoralidade, usando o outro, sem saber se o outro vai ser um dia o seu cônjuge, por exemplo, ou de outra pessoa. Mas esse relacionamento imoral vai trazer cicatrizes para esse relacionamento, para o futuro, caso tenha um futuro, seja com eles ou com outra pessoa. E namoro nesse mundo muitas vezes serve para isso, e até entre cristãos infelizmente serve para isso, muitas vezes. Até de maneira sutil. Falei bastante outra mensagem em relação a algumas qualidades das moças, Agora, aos rapazes e homens que desejam se casar, se preparem. Deus quer o quê? Se preparem para encontrar uma mulher virtuosa. Então, discirna, tem que discernir a mulher virtuosa e tal. Mas se preparem, como? Primeiro, trabalhando em si mesmos, para terem condições de assumir um compromisso. Por isso que a gente martela bastante naquele estudo, maturidade F, espiritual, física, financeira e emocional. Uma forma prática de entender as competências que nós devemos ter, perceber se a gente está apto para assumir um compromisso com alguém. E estando apto, depois não tenha medo de assumir o compromisso com essa moça. Lembrando que suas palavras são ditas perante quem? Deus, por isso não pode ser brincadeira. Por isso que o nosso amigo Boaz disse o que ele disse: eu farei, tão certo como vive o Senhor. O que significava para o judeu falar uma coisa dessa? Percebe? Quando ele chegar para Ruth, falou para Ruth isso aí, falou assim: eu estou me comprometendo perante Deus. Isso aqui é sério. Não é assim, test drive. Vou ficar um pouquinho lá, ver se é bom, se não der certo, parte para outra. Isso não existe perante Deus. Falou, se o que Deus falou para fazer com outra pessoa não der certo, eu vou fazer, prometo isso diante do Senhor. E se comprometeu dessa forma, porque todo compromisso deve ser feito às custas de si mesmo e de seus interesses, para você ter certeza de que está realmente amando outra pessoa e a Deus. Se não for assim, você não está pronto. Não significa que você nunca vai estar pronto, mas no momento você não está pronto para assumir esse compromisso. Outra característica é mostrar uma transformação em relação a si mesmo e aos outros de quem está andando com o Senhor, é tendo autocontrole sobre seus fortes desejos. Versículo 14, ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Uma expressão, um eufemismo. Falar que eles não tiveram nenhum tipo de contato físico, imoral, nada disso. Porque ele disse, preocupação, não se saiba que veio mulher à eira. Não era um ambiente para estar homem e mulher, ia gerar, no mínimo, suspeita.
Boaz pôde propor que Ruth permanecesse aquela noite deitada ali, porque ele tinha resolvido não pecar sexualmente contra ela e contra Deus. Ele sabia que um ato errado podia estragar a vida de ambos, podia frustrar o que Deus tinha para eles, e podia frustrar a vida de outras pessoas da família. Pensa na sogra Noemi, por exemplo. Esse autocontrole não acontecerá se você se basear em si mesmo ou no mundo. Amar outra pessoa não é definido pelo que você sente em relação a outra pessoa. Amar outra pessoa também não é definido pelo conceito mundano, que tenta redefinir a ideia de liberdade pelo sentimento de desejo. Esse negócio é muito comum. Como é que isso acontece? Se vocês dois sentem o desejo, não importa qual, e hoje está totalmente distorcido, né? Nem é mais homem com mulher, é homem com homem, mulher com mulher, do jeito que Romanos 1 fala que ia acontecer mesmo lá. Não importa qual desejo, se você sente o desejo, então você tem liberdade de fazer o que vocês querem. E isto é considerado amor. Entende o raciocínio? Mas isso na Bíblia é só egoísmo mesmo, não é amor não. Isso é só dois egoístas vivendo para o seu desejo, como a maioria da humanidade prossegue na vida. Tanto Ruth quanto Boaz tinham autocontrole sobre os seus fortes desejos, porque sua visão em relação ao outro era definida pela visão do amor de Deus por cada um. Ou seja, ambos acreditavam que somente Deus sabia e tinha o melhor para eles. Não eram eles que definiam, não era o que eles sentiam, não era a sua impressão, não era o seu achismo. Eles falam assim, eu enxergo essa pessoa e vou buscar para a vida dela o que Deus quer para a vida dela, porque Deus sabe e me ensina o que é amar de verdade, eu não sei. É muito importante saber que Deus me ama. A gente gosta de ouvir, né? Deus me ama, não é bom? Eu gosto de ouvir isso. É bom saber disso. A gente pode viver nesse mundo do jeito que for, sabendo que Deus nos ama. Mas é interessante como isso gera um perigo no coração dos cristãos. O perigo é definir esse amor. Deus me ama. Eu já vi muito cristão falando isso, usando a misericórdia, o amor de Deus, falando assim, Deus me ama. Para licença, agora é licença para fazer o que eu quero, porque Deus me ama. Se Deus me ama, então, se eu fizer o que eu quero, não dá nada, está tudo certo. Deus amava Israel? Israel podia fazer o que queria? O que aconteceu quando eles se meteram a fazer o que queria? Seguir seus ídolos. Tomou lambada. Aprendeu que Deus também disciplina quem Ele ama. Então isso não é licença para eu fazer o que eu quero, inclusive em relação aos outros. Deus quer me ensinar que assim como Ele me ama, sabe o que Ele ama também? O outro. Deus me ama, mas Ele ama os outros também. Por isso, Ele me ordena e ensina a me preocupar com a outra pessoa, segundo o padrão do amor de Deus. Não é? Olha que versículo conhecido do Sermão do Monte. Jesus falou, tudo quanto, pois, querei que os homens vos façam, olha que regra fácil, pessoal, que assim fazei vós também a eles, porque cumprir a palavra de Deus é isso aí, agradar a Deus é assim, não é fácil, pensa bem, eu gosto que os outros me tratem, eu quero ser tratado dessa forma, eu quero que me respeite, então o que eu faço? Respeito o outro. O autocontrole só acontecerá se você realmente ama outra pessoa segundo o conceito de Deus. Deus define que amar outra pessoa é querer o que Deus quer para a vida dela, conforme o que Ele estabeleceu aonde? Na Bíblia. Então, Deus quer pureza, eu gosto de ter uma vida pura, então eu vou fazer isso em relação a outra pessoa também. Deus quer justiça, então o que eu faço?
eu vou tratar as coisas do jeito de Deus, é o conceito de justiça. Deus quer paz para mim, então vou resolver os conflitos no meu relacionamento com os outros. Deus quer o fruto do Espírito na minha vida, é gostoso, né? Então eu vou praticar a palavra na minha vida para ter o fruto, de modo que o fruto cresça em mim, no meu relacionamento com as pessoas. Deus me trata com compromisso com Ele, Ele não usa e joga fora, Ele me trata com compromisso. Então vou me relacionar visando o quê? Casamento, não uma aventura. O amor de Deus por alguém jamais se baseia no desejo de receber algo. Deus não está querendo nada de nós, não está recebendo, né? Já falamos isso em outra mensagem, até o nosso louvor, pessoal, é bom para nós fazer isso. Reconhecer, ser grato, é uma prova de que a vida está saindo do egoísmo para adoração, para agradecer a Deus. O amor de Deus nunca se baseia no desejo de receber algo, mas no desejo de dar o que essa pessoa mais precisa. Por isso que toda liberdade na área sexual nunca é egoísta, nunca é se satisfazer às custas do outro. Deus criou o ambiente do casamento, porque no ambiente do casamento existe o compromisso. Liberdade verdadeira se baseia no compromisso de cuidar do outro, de promover na vida do outro aquilo que o outro mais precisa. E o que cada ser humano mais precisa? Aí a gente precisa voltar lá para Gênesis, né, para saber, o ser humano precisa, como é que é o ser humano? Ele foi criado para virar o quê? Aí a gente consegue ver o que ele mais precisa. Se ele foi criado para a glória de Deus, se ele foi criado para refletir o caráter de Deus, foi feito a imagem e semelhança do Senhor, então ele foi criado para refletir os atributos de Deus, o que Deus é, o amor de Deus, tudo o que Deus é. Então é lógico, o que ele mais precisa é algo que vai contribuir para ele refletir isso aí. Agora, o que o sexo sem compromisso faz com as pessoas? Ele destrói, é egoísta. Ele é uma ferramenta do diabo de roubar, matar e destruir, não é? Ele distorce ainda mais a imagem que já está distorcida pelo pecado. Ao invés de ele ajudar para consertar, ele arrasa. O ser humano mais precisa é se assemelhar à imagem de Deus, que foi distorcida pelo pecado, pela rebelião contra Deus. Então, meu papel é contribuir ao máximo para que essa pessoa entenda e se torne mais parecida com Cristo. Porque somente parecido com Cristo, esta pessoa será plenamente satisfeita, inclusive sexualmente. Se for fora do padrão de Deus, nunca ela será satisfeita. Faça o que ela quiser fazer com a vida dela, porque ela não reflete, ela não transparece, ela não mostra para os outros, ela não frutifica a glória de Deus, o que Deus é. E não fazendo isso, ela jamais terá uma vida plena, porque ela foi feita para ser isso aí. Outro aspecto que a gente vê aqui do amor verdadeiro, percebe? É a preocupação com a reputação da outra pessoa. Alguém focado em si mesmo não se preocupa se seus atos podem prejudicar, trazer má fama para os outros. Alguém focado em Deus e nos outros age para proteger os outros, até mesmo da possibilidade de uma má interpretação, sabendo que Deus ensina a seriedade do pecado sexual, não é? Por isso Boaz fala assim, eu não quero nem que se saiba que veio mulher à eira. Você vai ficar aqui, dormir aqui, no meu pé aqui, beleza? Raiou o dia, sai para sua casa, e é isso que vai acontecer. Deus ensina a seriedade do pecado sexual, gente. Não só no Antigo Testamento, lembra? Jesus falou em Mateus 5, 27 e 28, o quê? Ouvistes que foi dito, não adulterarás.
Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Pode ser, né, que Deus, a gente não vai aplicar mais a pena de morte, como era aplicada no Antigo Testamento, mas é bom a gente lembrar que o coração, o que Deus pensa sobre isso é a mesma coisa. Pessoas passarão a eternidade no inferno por não terem crido em Jesus, e a prova, as suas obras, uma parte delas serão essa aqui, adultério. Que inclusive, Coríntios 6 fala que alguns de nós já vivemos assim no passado, mas fostes lavados, fomos perdoados, fomos justificados. Deus está mudando a nossa vida, está nos distanciando daquele padrão podre. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Eu gosto muito de usar esse trecho, ajudando, aconselhando jovens, ou mesmo casados, né? Lidar com as suas vidas nessa área. Porque isso, eu gosto porque, em primeiro lugar, me coloca na parede, me ajuda a perceber, opa, esse é o padrão de Deus para qualquer pessoa. E só com Deus a gente consegue viver dessa forma. Ele vai mudando a nossa vida, Ele vai limpando. Pergunte a si mesmo, em meu relacionamento com as pessoas, não só com uma pessoa de seu interesse, ok? Mas com as pessoas, porque esse versículo, o contexto dele está falando para a igreja, como estou promovendo o que Deus quer para as suas vidas? Entendeu a pergunta? No meu relacionamento com as pessoas, como, de que forma estou promovendo o que Deus quer para as suas vidas? E outro aspecto que a gente vê, e quem tem compromisso com Deus também vai ser transformado, é tendo as necessidades do outro como prioridade. Boaz falou, disse mais, dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. A sua atitude aqui comprova a veracidade do seu amor também. Porque quando ele presenteou Ruth, percebe o contexto, tudo que ele falou antes aqui, que a gente leu já antes? Ele nem sabia, pessoal, se seria o resgatador ou não. Ele era um possível resgatador, mas ele não tinha certeza se ele seria. Percebe? O amor é benigno. Ele faz o bem, porque ele é amor, é por isso. Não arde em ciúmes, não se ufana, não. Se não vai ser minha, também quero saber. Não se ufana, não se ensoberbece. Ele enviou aquele alimento preocupado, inclusive, com a sogra de Ruth. É isso que a gente lê no versículo 17, né? Falou, ó, mandou isso aqui para a senhora aqui. Uma coisa é você fazer o bem, quando sabe que aquilo será correspondido. Jesus falou que isso é fácil, até o descrente faz. Por isso é enganoso. Mas quando você tem interesse genuíno pelos outros, você vai fazer o bem, mesmo que nunca receba nada em troca. Ou as pessoas nem tenham condições de retribuir para você. Jesus ensinou que quanto menos as pessoas tiverem condições de lhe retribuir, e você faz o bem a elas, mais você comprova que a sua confiança na vida está em esperar o favor de Deus, não das pessoas.
não do que você quer. Jesus ensinou isso. Olha aí. Disse também ao que havia convidado. Jesus estava lá, né? Convidado para uma refeição. É gostoso. Quando deres um jantar ou uma ceia. Agora eu vou estragar o programa de ceia da igreja aqui agora, pessoal. Porque a gente está combinando de algumas famílias reunir agora. Não pode fazer isso. Quer fazer? Quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Deus não está falando que não é para a gente convidar pessoas para a nossa casa, ok? Mas o princípio aqui no contexto que ele escreveu, que Jesus percebeu que as pessoas, e a palavra-chave aqui, que inclusive que ele coloca vizinhos ricos, porque as pessoas usavam aquilo, usavam esse toma lá da cá, ok? Porque a vida delas era baseada no que o outro ser humano podia lhe dar como a melhor coisa da sua vida. Seja um convite para ir na sua casa, seja até mesmo um relacionamento conjugal. Ela queria aquilo com aquela pessoa, é porque eu quero isso, eu quero para mim. Coisas boas, coisas aprovadas por Deus. Só que podem ter motivos aí da gente não estar buscando realmente o favor de Deus naquilo, mas buscando algo que eu acho que é melhor para mim. Uma lição, estes padrões que a gente conversou até agora, todos eles aí, 4 padrões pelo menos, são boas formas de perceber sua maturidade espiritual e emocional, isto é, seu amor verdadeiro por alguém. E se Deus está autorizando você a assumir um compromisso com alguém, pelo compromisso que já demonstra para com Deus. Ao mesmo tempo, pessoal, a gente pode sair triste, eu não sou assim, tudo bem. Então, estou continuando, né? Ao mesmo tempo, esses padrões são objetivos a ser buscados, porque Deus está formando isso na nossa vida. Não precisamos ficar desesperados, desanimados. Deus está formando exatamente isso. Ok? A fim de a gente se tornar apto a um compromisso com a outra pessoa. E além disso, para nós que já temos compromisso com outras pessoas, com nosso casamento, enfim, nos ensinam a continuar amando os outros conforme Deus quer que eu ame essa pessoa. Então serve para tudo. Segundo lugar, Deus age graciosamente nos fazendo descansar em seu plano redentor. Se isso tudo em cima está acontecendo, você pode ter certeza de uma coisa: você vai ter descanso. E os outros que estão em volta vão ter também. Versículo 16 a 18. Em chegando à casa de sua sogra, essa lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. O relato de Ruth em relação a Boaz, e o próprio presente de Boaz, reforçam no coração de Noemi, a certeza de que Deus continua gracioso para com elas, não é? Alguns meses antes, Noemi estava falando o quê? Saí da terra, voltei de mão vazia, voltei pobre. O que Deus está fazendo agora? Está suprindo. Ela nem saiu de casa, pessoal. E Deus cuidou dela. Após Ruth ter seguido o plano que a sua sogra colocou ali, que tinha a ver com a gente viu tudo dentro da vontade da palavra de Deus, em cada detalhe, o conselho que ela recebeu agora foi o quê? Espera. Agora a gente gosta disso, né? É fácil.
Sua sogra, pensa pessoal, era muito interessada em que esse plano desse certo ou não. Mas ela mesma pôde descansar nessa espera. Quando a gente está fazendo a vontade de Deus, até quem é responsável por nós vai experimentar descanso em Deus também. Ninguém gosta de esperar, ainda mais quando queremos muito alguma coisa. E achamos, inclusive assim, nossa, mas eu fiz tudo que eu devia fazer para conseguir aquilo que eu quero. E Deus fala, espera. Podemos ficar ansiosos e desesperados para as coisas saírem do nosso jeito, começarmos a pensar e agir de modo contrário à palavra de Deus e assim perder a nossa paz, mesmo tendo feito o que devia fazer. Lembre que a espera de Ruth estava baseada no caráter fiel de alguém, no caso Boaz, que não descansaria enquanto não resolvesse aquela questão. E de novo, ela não tinha certeza que ia ser com ele que ele ia casar. Mas a sogra falou, espera, vai resolver isso aqui, do jeito que tu vai resolver. Ruth não estava ansiosa, justamente porque tendo feito as coisas do jeito de Deus, o que ela podia agora? Podia descansar, não importando qual fosse o resultado, pessoal, porque era do jeito de Deus. É o que Deus queria. Deus estava conduzindo. Então ela podia descansar. Se for o que eu quero, que legal. Se for outra coisa, que legal também. Porque Deus está conduzindo isso aí. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Lição para nós: Deus é nosso fiel resgatador. Por isso experimentamos descanso enquanto confiamos nele. Enquanto confiamos nele. Então, sabendo que Deus está agindo em favor dos que vivem obedecendo a sua palavra, a gente vai achar descanso nisso. Pode ter certeza que você vai conseguir. Se eu estou agindo do jeito que Deus quer, estou confiando em Deus de verdade, eu vou conseguir descansar. Salmo 37 fala, confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Você for ver esse salmo depois, você vai ver que Deus escreve esse salmo para tranquilizar o coração de alguém que estava muito preocupado, aflito, pelo que fosse, na situação ali, e Deus fala, vive assim, você vai ver que vai dar certo, você vai ver que você vai ter descanso na sua vida, você vai ver que você vai ficar tranquilo, você vai poder esperar. E, sabendo, conhecendo o Deus que Ele é, a gente vai conseguir descansar também, sabendo que mesmo fazer a nossa parte, pessoal, os resultados não dependem de nós. Isso a gente não gosta, mas é muito bom que seja assim. Deus quer que eu faça a minha parte, obedeça a sua palavra ali, faça o que Ele manda eu fazer. Mas saiba que a gente não tem controle do resultado final, pessoal. Muita coisa pode acontecer. Leia o livro de Eclesiastes com calma, você vai perceber que a vida é muito mais complexa do que a gente pensa. Assim, nossa, mas se eu fiz tal coisa, então Deus tem que fazer isso aqui. Né? O livro de Jó. Deus vai fazer a sua vontade, e a sua vontade é o melhor para nós. Então é bom saber que os resultados não dependem de mim, mesmo eu tendo feito a minha parte. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Ele sabe o que está fazendo com a sua vida. Ele está costurando as coisas ali. Fazer minha parte, saber assim, bom, Deus, na verdade estou fazendo a minha parte porque eu confio no Senhor, e o que o Senhor fizer está bom, porque eu confio no Senhor. Confiar em Deus significa esperar que após fazer tudo o que podemos de acordo com a vontade de Deus, Ele continuará realizando tudo o que não podemos.
E está tudo bem ser assim, pessoal. É bom que seja assim. Quero que a gente termine orando. Você orar, ok? Pensando numa necessidade sua. Pensa assim, ó, no que acha, que Deus que sabe, né? Com certeza é só Deus. Mas pense no que acha ser sua maior necessidade hoje. Pensa um pouquinho nisso, no que você acha ser sua maior necessidade hoje. Às vezes esse negócio vem rápido na cabeça, né? Agora pensa nessa pergunta: qual a sua parte nessa situação? Que Deus quer que você faça. Qual é a sua parte nessa situação? Que Deus quer que você faça. E pensa nessa outra pergunta: após você fazer o que você deve, o que você precisa deixar nas mãos de Deus, descansando nele? Fala com Deus sobre isso. Senhor Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, pelo teu cuidado com as nossas vidas, com as nossas necessidades. O Senhor é o Deus que se preocupa, ou se ocupa conosco, o tempo todo. O Senhor não tem necessidade de descansar. O Senhor nos ama profundamente. E nós estamos aqui para aprender a amar o Senhor, amar os outros, de acordo com o teu padrão. O Senhor sabe que nós colocamos aqui diante de Ti, cada um aqui, que combinou com o Senhor. Eu peço que o Senhor fortaleça, dê graça para cada um conseguir fazer o que combinou com o Senhor nessa situação. Ajuda a manter na nossa mente, Deus, também pela Tua graça, a noção de que o que nós mais precisamos não é aquilo que nós achamos muitas vezes. É aprendermos que nós vivemos de toda palavra que vem de Ti. Nós buscarmos isso, buscarmos nas nossas experiências na vida, nossos desejos, nossos anseios, nossas dificuldades, Senhor. Buscar a Tua palavra como aquilo que nós mais precisamos. Termos a confiança no Senhor de viver conforme a palavra que o Senhor nos dá. Podermos descansar no Senhor, porque o Senhor é o Deus que coopera todas as coisas para o bem daqueles que Te amam. Nós sabemos que o Senhor trouxe direção, consolo, através dessa verdade, a vida de irmãos e irmãs nossas que viveram situações até muito piores do que nós passamos hoje. E o Senhor garantiu para eles que, na certeza do Teu amor por nós, e que nada poderia separar as nossas vidas do Teu amor, eles seriam capazes de viver e de enfrentar esse mundo, principalmente enfrentar os ídolos dos seus corações que tentavam afastá-los da Tua verdade. Pedimos que o Senhor faça isso em nós também,
para que as nossas vidas sejam vidas verdadeiras, transformadas verdadeiramente. Sejam vidas que se preocupam em ser o que o Senhor quer que nós sejamos e mostrar isto para as outras pessoas e ajudar outras pessoas a serem assim também. Para a glória do teu nome que nós te pedimos. Amém.